Bem-vindos a mais um Legado Cast 360 USA. Povo santo, povo maravilhoso, povo de Jesus, como é que vocês estão? Como é que tá a semana de vocês? O que que o Senhor Jesus tem feito aí do seu lado que você está precisando sentar aqui para poder contar pra gente? Lembrando que aqui no Legado nós buscamos pessoas, nós trazemos pessoas que têm expressado Jesus, que têm feito diferença aí fora. E todo entrevistado que passa por aqui, as pessoas que sentam nessas cadeiras, nós falamos daquilo que já fez, ou que está fazendo, ou que o Senhor Jesus ainda vai transformar. E eu gostaria de te agradecer pela audiência, pelos likes, por você que está aí sempre nos apoiando, nos ajudando, as empresas que nos ajudam, a Mastertot, a Alpha Breeze, a Mega, a Constante, todos eles, todo esse pessoal, todas as empresas. Eu sei que se eu começar a falar que eu vou esquecer de algumas, mas eu quero honrar a vida de vocês por dar o apoio, dar o suporte, tudo que vocês têm feito no nosso meio. E hoje, né, mais do que nunca, vou ter um entrevistado aqui que eu amo de coração, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada. No decorrer da entrevista a gente vai falar por quê, de quê e de onde nós nos conhecemos. Mas o principal, para você que não me conhece, tá? Nós estamos aqui para falar de Jesus. Meu nome é Pastor Aldo Dias, estou aqui no sul da Flórida, casado com a Carla Dias, tenho 4 filhos, casamento de 24 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. E tenho orgulho em falar, é um casamento que foi presente de Deus na minha vida, porque eu acho que eu estaria aí fora fazendo muita bagunça e o Senhor foi lá e me resgatou. E você que está aí do outro lado, eu acredito que você deve ter uma história linda e maravilhosa para ser contada e nós gostaríamos de algum dia, se você tiver algo que Jesus está fazendo na sua vida, se você está expressando Jesus, se você tem um comportamento cristão maravilhoso e gostaria de compartilhar conosco, me procure, me ligue para a gente poder conversar sobre isso, amém? Mas vamos parar de rasgação de seda, vamos no que interessa, o que nós gostamos, o que nós fazemos, né? Que é entrevistar as pessoas aqui e falar daquilo que ele carrega, aquilo que ele está carregando nesse exato momento. E eu tenho convicção do que essa pessoa vai falar para nós aqui é algo maravilhoso. É algo que o Senhor Jesus tem, acredito, colocado no coração dele, da família dele, dos filhos, da esposa. E, novamente, eu não vou falar dele, eu vou deixar ele se apresentar, que eu vou, né? Você sabe como é que eu faço. Vamos lá, me conta de onde você veio, para onde tu vai, o que que tu tá fazendo aqui, o que que Jesus já fez na sua vida. Mas eu tenho a honra e agradeço, tá? Você ter comparecido, tá aqui conosco. É o Marcelão. Eu chamei de. Gente, o sobrenome dele ele vai falar completo, mas eu chamei de Marcelão. É um amigão, homem de Deus, legendário, pai de família, cristão, brabo que só. Eu penso num brabo. Homem do interior, né, gente? Homem, da roça lá, da mesma roça que eu sou. Na verdade, nós somos vizinhos, né? Nós não somos da mesma roça, nós somos vizinhos. E é um homem de Deus. Marcelão, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Obrigado. E... Eu que agradeço, né, Não, que isso. o convite. Você que foi usado por Deus em vários momentos, eu gostaria de trazer pro pessoal. Mas me fala um pouquinho, você é casado, solteiro, com quem? Fala pra nós. Solteiro eu não sou. Casado há 29 anos, desde 97. Sou Marcelo Vitor Campos. Meus pais são de Valadares, da região, né, de Valadares. Sou de Valadares, nasci em Valadares. E estou nos Estados Unidos desde dezembro de 87. Né? Cheguei em dezembro de 87. Mas as vindas, conheci a minha esposa Patrícia Campos agora, né? Era Patrícia Oliveira Soares. Então eu conheci ela em 88, eu tinha 17, ela tinha 12, mas nós só fomos ver novamente em dezembro de 96 e em setembro de 97 casamos. Estamos juntos aí, já tem um bom tempinho. 29 anos. Uma bagagem grande, né? Os filhos, graças a Deus, estão bem criados. 2 casados e só o do meio ainda não, mas temos fé que vai casar. E é isso, né? E assim, eu conheço seus filhos. Qual o nome deles? Diego, Marcelo Júnior e Radassa. E conheço todos os 3 filhos. Maravilhosos. São filhos abençoados. Marcelinho, sou fã dele. A gente andou muito junto num projeto que nós fizemos juntos. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E, pessoal, assim, vocês vão ver um pouco do Marcelo aqui, vocês vão entender o que ele carrega. Mas, Marcelão, você veio de Valadares? Conta pra nós um pouquinho da sua vida lá no Brasil. Você veio pra cá há quantos anos?
Eu vim pra cá em 87, tinha Hum. 16 anos. Você Tinha veio com... acabado de fazer 16, né? Que eu sou de novembro, 9 de novembro de 71, então tinha acabado de fazer. Meu pai me ofereceu se eu queria ficar no Brasil ou vir para América. Já tinha o meu irmão aqui desde 84, 85, um primo veio em 82 e meus tios também, o pai do Rony, vieram antes, então contribuiu para o meu pai vir para cá. E aí eu falei, não, quero conhecer a América. Cheguei aqui na América, não pisei. Meu pai falou assim, de exemplo, ó, você quer ir trabalhar ou estudar? Aí eu escolhi já a profissão trabalhar, no break, no pavers. Então, cheguei aqui, no outro dia já fui trabalhar, com 16 anos. Poderia ter estudado, né? Mas ganhar Já quis dólar, ganhar dinheiro, né? já quis ganhar dinheiro. Foi uma peça. Na verdade, assim, não sei se foi péssima, porque custei aprender o inglês. Mas, ao mesmo tempo, me desenvolvi aquele troço, era católico, né? Depois que eu conheci a minha esposa, que eu converti. Então, Aí assim, você conheceu Jesus. aí eu conheci Jesus um ano depois, que nós casamos na igreja católica. Ela era crente, mas casamos Aí você na falou, igreja não, nós vamos católica. casar na católica. Na católica. Então, mas Que, é. que coisa boa, Marcelão. E quando você estava lá no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho dos seus 16 anos. Você sempre com seu pai, com a sua mãe, os dois presentes na sua Sempre, vida, sempre os sempre. dois. Meu pai era gerente da Coca-Cola, então sempre estava junto com a gente sempre viajava, Ipatinga, meus avós. Então tem esse laço, tem ainda, né? Porque eles estão vivos ainda, estão casados. Já deve estar aí seus 50, né? Sei, já perdi a conta. Mas eles estão aí juntos, graças a Deus. É um exemplo para nós como pai, né? Que hoje a gente vê as famílias aí, muitas famílias destruídas. E eu me espelhei nisso, porque eu já passei por muitas coisas, pronto para separar, mas espelhando em Jesus e família, estamos juntos aí. Uau! E seu pai foi um pai presente? Um pai que te ajudou, te educou? Ou foi aquele pai da roça que assim, vamos só trabalhar e vamos? Seu pai foi um pai assim, amigo? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua paternidade. Porque Rapaz, você é um pai muito exemplo. Sério, eu acho bonita a sua paternidade. meu pai, assim, foi muito presente, mas meu pai era bruto. Meu pai era bruto, que chegava em casa sempre, né? E aquele negócio, a gente ia brincar na rua, se suviasse, não chegasse em 2 minutos, o corrião já pegava. Você lembra do sobrinho do seu pai, Marcelo? Lembro, subiu do meu pai, da minha mãe também. Primeiro era da minha mãe, que ela avisava. O suvio dela podia estar na casa de qualquer um. Suviou, opa, tinha que correr, porque senão os bichos pegavam. Era eu e meu irmão mais velho, que o mais novo são 5 anos de diferença. Então não andava junto. Eu mais o Júnior. E então, rapaz, era aquele Então, se a negócio. mãe subiu, era o Era o primeiro primeiro. sinal. Era o primeiro sinal. Se não chegasse lá, Aí, se o pai suviasse, aí o negócio é porque aí ficou já, feio. já sabia que Já tinha. já tinha algo ali esperando a gente. Mas assim, foi muito bom porque eu vejo isso ensina a gente como homem. Esse, alguns falam, ah, eu largo meu filho e tudo, mas me ensinou muito como homem. Eu sei que foi assim, não, eu não acho tão bruto, mas se a gente errasse, é aquele negócio de filho. Foi só, primeiro é os mais velhos. E tudo que era mais velho era senhor ou senhora. Então, se eu fosse servir, primeiro eram os mais velhos, depois a gente. E se ele visse que a gente entrasse na frente, ele já olhava assim, a gente, opa, deixa eu voltar. Então, assim, eu aprendi com isso. O mais velho, meu Diego, eu bati nele, mais velho, para corrigir. Veio do meio, foi mais ou menos, e a menina eu só olhava, ela já derretia. Então, é aquele negócio. Não A cheguei. gente vai... Você quer dizer que a gente É a vai minha ficando mais princesa. frouxo? Vai ficando mais frouxa, né? É pior que assim mesmo, gente, com mais. O primeiro, né? Geralmente, assim, o primeiro filho a gente é muito firme, né? Aham. A Na gente. verdade, né, Aldo, o Diego, quando eu casei com a Patrícia, ela já tinha ele, né? Uhum. Então, assim, como é que eu vou te falar? No início foi difícil para mim, assim, eu assumi um filho, mas ao mesmo tempo tinha aquela rejeição, não é seu filho. Mas você tinha uma rejeição, mas ao mesmo tempo ele ia para casa do pai dele, quando voltava, ele voltava alterado. Aí eu corrigia.
Mas assim, foi passando o tempo que hoje ele me considera mais pai do que o próprio pai dele. Ele fala: "Não, pai, tudo que ele faz, me pergunta, nós temos uma relação muito boa". Então, assim, eu agradeço muito a Deus, ele agradece. Eu dei o primeiro carro dele, eu paguei para os estudos, assim, ele veio aqui, estudou, tudo pago, mas para tirar a primeira licença eu paguei. Ele me reconhece muito, como pai dele, que Que é bênção, Marcelo. presente. O Marcelo Júnior, então, assim, esse foi o primeiro. O Marcelo Júnior, bati nele, bati, mas não foi a mesma coisa. E a Radassa é a princesa, né, dormia do meu lado, então só olhar, ela já ficava estremecida e pronto. Mas, assim, Que a coisa gente boa. tem que passar o que a gente que adquiriu do nossos pais, né, o pai e a mãe. Que bom. E Marcelão, aí então quer dizer que você se converteu, né, lá nos em Eu converti, acho 97? que não, 97 não, que eu casei em 97, setembro, né. Aham. 98 eu creio que acho que eu converti, e nós estávamos na igreja, porque aí a Patrícia conheceu, não sei se você já ouviu falar da Rebeca Abrão, ela leu um livro e ligou, e aí eu fui para a Assembleia de Deus, onde eu conheci o amigo que eu Erasmo, que é pastor Erasmo, Uhum. e ele casou na mesma data do que eu, no mesmo ano. Só que ele casou na igreja crente e eu católica, mas aí eu converti e tá tudo certo. Então, Que assim, legal. E Marcelão, conta um pouquinho de você antes de conhecer Jesus. Quem era o Marcelo antes de conhecer Jesus? ah, É farrista? não era farrista, mas era brigão. Você brigava, Marcelo? Brigava muito. De porrada mesmo? De porrada, o cara podia estar de faca que eu ia com ele. É mesmo? E já briguei com Aqui nos vários. Estados Unidos, Não, não? aqui não. Ah, Aqui no não. Brasil, no Brasil. Aqui porque a gente foi aqui passado para nós assim, ó, se você cometer alguma coisa, se tiver algum problema, polícia chama a polícia, você pode ser preso, aqui esse troço tudo. Então fui aprendendo, que eu vi muito americano, era brigar de falar aqueles palavrão, mas nunca encosta a mão no outro. Se você encostar, você tá errado. Então eu vi aquilo e tinha medo. De confusão eu tinha medo, mas briga, eu tinha uns primos da minha esposa que brigavam, eu só no meu canto quieto, e eles brigavam. Então eu procurei muito sair fora, depois que eu cheguei aqui, sair fora de confusão. Mas no Brasil, É mesmo? não podia falar, falou só, tem um cara esperando agora que eu vou. Não tinha medo, não. É mesmo, Não Marcelo? tinha medo, não. Rapaz, eu não consigo ver você desse jeito. É mesmo? De É, briga mesmo, de ir embora e. ah, podia ser grande ou pequeno, não tinha tempo ruim para mim, não. Que legal. Uai, então você puxou um primo seu que eu conheço? A gente saía, rapaz, seu primo gostava de uma confusão. A gente já saía sabendo. Aqui nos Estados Unidos, hein? A gente já Ah, sabia. que é o Rony? É o Rony. O Rony, ó, vou te falar com você, o segredo do Rony. Deve estar assistindo depois, ele vai dar risada. É. Saiu, porque veio meu primo também, o Alexandre, que é da minha idade, o Rony é molequinho. E a Roberta, que é todos dois um ano mais novo do que eu. A irmã do Rony. A Roberta. Então, aí o Alexandre saía muito. Como o Rony era pequenininho, não saía, mas é só que a gente ia para casa do meu tio. Aí teve um dia que nós saímos, eu e o Alexandre pegamos e falamos assim: vamos pro cinema? Vamos. E o cinema aqui na Sempo, onde que aquele free shop ali. Com a Fedro. Não, esse aqui na que eles destruíram agora, perto da Turnpike. Ah, Ali ok, tinha um ok. cinema ali. E nós levamos o Rony com a gente. O Rony, o quê? Eu tinha 17 ou 18, talvez o Rony 11 aninhos. E nós levamos um uísque. E nós fomos, tomamos um uísque e deu pro Rony. Rapaz, nós saímos de lá, chapado lá, do, 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 do cinema, na Sempo, e saímos, estava molhado. O sinal fechou, meu primo freou e tinha 3 carros de polícia. Nós não fomos presos, porque foi Deus aquele dia. A polícia ele parou mais na frente, e aí ele deu ré, a polícia só olhou, e dali nós fomos pianinho, mas o Rony tava chapadinho de, O de Rony com 11 anos? Rony, não 11 anos. acredito que você fez isso, Rony. Ó, tô contando os pontos seu aqui, hein, primo. Mas é que negócio, o Rony era bem coisa, e depois que eu fui embora em 92, voltei em 96, fui para Atlanta com ele, nós dois trabalhamos. O que ele ganhou dinheiro, ele botou no Mustang. Eu Ele tinha um lembro. Mustang branco. E gastou o dinheiro todo ali naquele Mustang. E era levado aquele menino, viu? Não, uma hora eu vou trazer ele aqui. O negócio é que ele tá em North Carolina agora, mas eu vou trazer pra entrevistar ele Não, aqui. e outra, eu cheguei
em 96, dezembro, né? Aí a Patrícia foi lá, sabia que eu estava aqui, queria saber se, né, se podia me ver. Falou assim, ó, você pode me ver, porque carro eu não tenho, se quiser me ver, você vem. Então teve um dia que o Ronnie falou, seu primo, quer descer? Eu falei, quero, mas tô sem carro. Falei, não, eu vou te pegar. Saiu de Pampona aqui, da sempre, de moto, não sei se você lembra, ele tinha uma moto Honda. Ele corria de moto, É, ele rapaz, corria, mano. Ele é bom. Gente, ele é bom. De carro e moto, é difícil de achar um bom piloto igual o Rony. É e eu, bom. Marcelo, que era meio doido, né, que o pessoal me chamava de doido, fui na traseira daquele cara, sentado ali atrás. E ele botou 120, 140 na moto, ou 160, na 95 com a pista molhada. Hum. E eu só ali assim, falei, meu Deus, se cair aqui é caixão, porque não vai sobrar nada. Aquilo ali, eu te falar, eu gosto muito dele. Foi um primo, assim, depois o Alexandre, que a gente cresceu, não tem diferença de idade, né? Sim, Quando é menino, molequinho, a gente evitava, mas depois que cresce, é uma pessoa que muito bom. admiro muito, gosto muito dele. Então você é uma pessoa que fez muita bagunça. Quando era mais jovem, sim. Quando Aí, eu cheguei aqui, andava muito de carro. Em pouco tempo eu perdi minha drive license. é mesmo? Suspensa, por causa de ponto. Que isso? Aprontava nesse Era sentido. novo, né? Era novo. Então, gandaiava, ia para a discoteca. Com 17 anos, ia para a discoteca com a carteira do meu irmão. Então, assim, depois que eu comecei a sair com a Patrícia, aí depois converti e Aí veio acabou. uma mulher na sua vida que te transformou. É, porque eu não queria casar, não. E eu não era de namorar assim 6, 8 meses, não. Meu namoro era 2, 3 meses e aí ia para outro. Ela que conseguiu me segurar. Até hoje, né? Coisa boa, Marcelão. Marcelão, e qual o conselho que você dá para os jovens de hoje, com essa idade, o que, que eles não devem fazer? Mas esse jovem hoje largar telefone, que é difícil, né? E eu creio que esse jovem hoje tem que buscar Deus, que esse mundo está perdido. Mas e Esse, aqueles que estão lá na farra, lá igual você tava lá? Como é que faz? E esse momento que eles estão passando hoje? ó, eu tenho um cara que trabalha comigo e todo dia ele bebe e eu já, rapaz, larga isso. Larga a bebida, não vai te levar. Isso é igual assim, é a bebida, é a droga, que é uma felicidade de pouco tempo. Você usou, fez ali, teve aquela felicidade, depois você olha, caramba, arrependi. Então o que eu tenho que falar é que busca as amizades certas. As amizades certas estão na igreja. Grupo, jovens, a turma que está ali tentam fazer algo mais saudável, sem muitas, vamos falar assim, muita putaria, porque tá lá no mundo só pensa em putaria, pornografia, bebida, álcool, droga. Então, o que eu penso desse jovem hoje, como nós estamos vendo um legendário jovens buscar, indo ali, sendo transformado e mudando a vida, mudando o pensamento, em vez de buscar lá fora, buscar dentro da igreja, buscar ouvir os pais. Os pais têm muito, né? Nós somos pai porque ouvimos o pai. Os pais sempre falam, filho, faz desse jeito, filho, não faz isso, faz aquilo. Nós, naquela ainda, muitos que ouviu o pai, ele saiu na frente. Aqueles que não viram, bateu cabeça, hoje consertou com o senhor, então estão se levantando. Eles estão indo, e a verdade é buscar o caminho certo. É Deus, é Jesus. Não tem outro. Não vai ter outro. Muito bom, Marcelão. E, Marcelão, conta pra mim que aonde foi o momento que você falou assim, uau, agora realmente eu me converti e conheci Jesus? Aonde que você teve, assim, um marco, um encontro com Deus mesmo, ali aonde que falou assim, aqui você viu que você precisava melhorar muito. Olha, nós tivemos, bom, casamos em 97. Então, em 98 converti, mas é aquele convertimento ainda light, sem acreditar muito. Eu tive uma passagem muito, ainda me marca muito, quando a minha esposa falou assim: eu quero comprar, nós queremos comprar uma casa aqui em Coconut Creek, ali no Sorbet.
E as casas estavam tudo, naquela época, em 98 ou 99, estava tudo 150, 180. Eu quero uma casa e nesse valor de 100 mil. E meu pai tinha chegado recente e nós demos uma oferta de 100 mil. Tá foreclose. E o cara aceitou e eu falei assim, e agora onde nós vamos arrumar esse dinheiro? E nós fomos na igreja e vi um pastor do Brasil, um pretinho, um pastor preto, né? E ele pregou a passagem do exército que estava o exército estava no deserto e, e Deus falou com, eu esqueci o nome, falou com o principal ali, que abre a cova que eu encherei de água. Mas, Senhor, abri a cova, abri um buraco, abre a cova que eu encherei. E isso veio como parecia um vento, bateu em mim. Eu disse, caramba, que isso? E o nosso time dava uma oferta, né, aceitado e tudo na casa. Isso veio e Deus falou assim, abre a cova que eu encherei. E não tinha um trabalho, do nada apareceu um trabalho. Meu irmão falou, eu não posso ir, você quer ir? Eu vou. Para Atlanta fazer um trabalho de 22 mil pés e eu precisava de 10 ou 12 mil dólares. E eu fiz esse trabalho em 9 dias, que era 20 e poucos mil pés, e talvez me levava 3 semanas, 2, 3 semanas. Era eu mais dois mexicanos, dois brasileiros, um americano. Não, 3 brasileiros e um americano. Os 2 brasileiros que chegou no outro dia foi embora. Então ficou eu, os 2 mexicanos e meu pai. O brasileiro, que era o primo, cunhado, primo da minha esposa, o americano, e eu arrumei um outro lá. Então, 6 pessoas. Nós fizemos o tijolo grosso, 3 polegadas. Nós fizemos ele em 9 dias. E toda noite que eu ia pro hotel, eu falei, Senhor, eu não estou vendo. Mas o senhor pediu para mim abrir a cova. Eu estou abrindo a cova. Quer dizer, estava preparado. Eu quero, eu estou abrindo a cova. Eu sei que o senhor vai encher de água. O encher de água foi ter colocado aquele tijolo em 9 dias, fechado tudo. Então ali Te marcou. me marcou muito. Me marcou aquela passagem ali. E ouvi o mover de Deus, o dinheiro chegou, pagamos, compramos a casa. E depois foi a da minha filha, que mas a minha esposa estava praticamente para separar. Meus pais vieram para a gente separar e eu não aceitei aquilo. E depois Deus me deu uma visão que ela ia ter uma menina. E os outros falavam que ela falou, não, vai ser homem. Em maio, vai sair pela data e tudo, vai ser maio. Vai ser homem. É menino, é menino. E aí veio uma menina. E nós botamos o nome dela de Radassa. E é uma promessa nas nossas vidas. Amo ela. Faço, faço misto para ela todos os dias. Mora 5 minutos de casa. Então ela passa, pega o misto em casa todo dia. Você tá brincando? Que Todo bonitinho, dia. Marcelo. É mesmo? Todo dia. Uau! Isso é legal, gente. E assim, um dos pontos principais que eu convidei o Marcelo pela entrevista, e agora ele já começou a mostrar quem é o Marcelo. Gente, esse homem tem um coração que, assim, olha, tá para me surpreender pessoas como ele. E eu até hoje ouvi poucos, tá? Marcelo, ele tem um coração de servir, de cuidar. E a gente vai chegando mais pela frente agora no nosso papo e vocês vão entender que esse homem tem um coração no que ele serve, no que ele faz, no cuidado dele. Ele tem essa cara assim de homem brabo, sabe, de brigão, mas foi o homem bravo, brigão. Agora ele é muito tranquilo, ele é um cara que tem a opinião dele, que respeita a opinião das pessoas, mas o mais legal de tudo, ele serve com uma excelência, um amor, uma motivação que eu nunca vi igual. E isso foi o que me ganhou quando eu conheci ele. E a gente já se conhece há muitos anos, né, Marcelo? Não Sim. foi só do Legendário. Eu já conheci o Marcelo antes disso, de algumas festas, porque o primo dele, que é o Rony, que a gente falou, é primo do meu cunhado e acaba que a gente, tudo naquele negócio de família, nas festas, a gente tá todo mundo junto. Então, vira e mexe, a gente se via. Vira e mexe, fazia uma costela, um frango com Fazia. quiabo, um Sim. negócio. Vamos junto, vamos embora. Juntava lá o Marcelo. Marcelão, o que foi o Legendário pra você, meu irmão? Conta um pouquinho. Você passou pelo Legendário, né? E aí? Sim. Com insistência do meu primo. Ô, O Rony. Rony, é. O Rony, Você o já cara. brigou com o Rony alguma vez? Hã? Você já brigou com o Rony? Não, não. Nunca brigaram? Nós nunca brigamos. Nós nunca, graças a Deus, não.
Já briguei com meu irmão, o mais velho. O mais novo, não, também. Mas o mais velho, nós já brigamos assim, discutir, mas nunca. Mas o Rony, é que negócio, a gente saía aqui, né? Nós chegamos em Key West e tudo. Mas depois casado, que eu vim e voltei em 2017, que eu passei entre 2007 a 2017 no Brasil. Então levei os filhos pequenos, o Diego voltou, estudou. Então quando eu voltei, morei 6 meses em Orlando, quase que entrei em depressão. Não tinha ninguém conhecido. Aí nós viemos aqui para baixo, que tinha mais os conhecidos. Então o Rony foi primo. Vamos legendário? Eu falei, o que é o legendário? Um negócio cristão, isso, aquilo. Eu falei, eu já sou crente. Por que eu vou lá? E me insistiu umas 2 vezes. Aí, por fim, ele falou assim, vou fazer. Aí eu fiz o meu, do Marcelo Júnior e do Diego. O Diego safrou. Nunca, que ele tava com o negócio da companhia dele aí, de Trabalhando. trabalhando, isso aí. Aí ele foi, não foi eu, Marcelo Júnior. Rapaz, não posso falar muito, né? Ou pode? Não, é. Assim, você pode falar, só não pode dar detalhe, mas você pode falar. Mas eu, Marcelo Júnior, e o Rony tava lá, o Rony e o Bruno. O Bruno era chefe de tribo da nossa tribo. Você foi junto com. 2021, Então, você foi outubro de antes de mim? Ah, 2021. você foi antes de mim. Não, ué. O meu foi 2021, O outubro. meu foi agosto, você foi 2 meses depois. Eu fui. É, O seu foi agosto, o meu foi 2 meses é. depois. O meu foi outubro. E aí, rapaz, deu vontade de pegar o Bruno e o primo. Falei assim, meu Deus, naquela noite, Vou dar um cor nele. vou dar um couro nele. Eu vou perder Eu meu, vou meu réu perder. E primário. o Marcelo Júnior, pai, se for mais um pouquinho ali, eu vou parar. E eu também, não aguento mais, não. Que negócio, não aguento mais, não. Mas aí foi assim, mas se a gente parar, se o Bruno conseguiu, pai. Você acredita que o meu também foi a mesma coisa? Se o Bruno Eu conseguiu, falava isso pra mim. Se o Bruno conseguiu, eu tenho que conseguir. eu Isso vai ser tenho uma que vergonha conseguir. pra É uma mim. vergonha. Eu Sim, falava foi a desse jeito. mesma coisa. Eu falava. Eu olhei pra ele e falei assim, e o Marcelo junto atrás de mim. Rapaz, é uma vergonha se a gente desistir. O Bruno, daquele tamanho, magrinho, conseguiu. Aí tá bom. E nós tivemos umas controvérsias, eu e o Marcelo Júnior, Gente, lá, Marcelo Júnior é o filho dele. lá naquela Desfruta o Caminho lá no longo do rio. E na hora ele me pediu perdão, mas o perdão dele, assim, de falar de boca, eu falei assim, não vou te perdoar agora. Mas você tá vendo aí? Eu falei assim, não. Mas no momento certo, na cruz, eu perdoei. Ele chegou chorando. Aí eu perdoei ele, foi muito bom. Ele gostou muito, tanto que voltou a servir Você viu várias vezes. várias vezes, como chefe de tribo, umas 5 ou 6 vezes. Sim. Mas o Rony contribuiu. O Richardson, nós fomos para o Brasil lá em 2022 com o Ricardo Bernardes, passou o Ricardo Bernardes no Camboriú, foi muito bom ali Eu a ia. gente ver. Eu ia naquele. Aí foi o Cristo, né? O Cristo lá Eu no ia. Brasil. Aí de última hora aconteceu, não sei o que aconteceu, que eu não consegui comprar passagem. Eu falei assim, não, vão vocês, eu não vou não. Mas foi maravilhoso. Foi assim uma experiência muito boa. Amamos e ali me ajudou a alimentar mais pelo legendário. E aquele negócio, depois você vai, a vontade de você trazer os seus amigos, todo mundo, todo homem em si, né? Como se eu levei pancada e foi bom, deixa eu trazer meus amigos pra levar também, Porque ficar os homens bom. têm que ir. Não é que o pessoal fala assim, lá você vai virar homem. Não é. Lá você vai dar valor a quem você não dá valor. Lá a gente olha os pais, a esposa que está do seu lado. Primeiro os pais que deu tudo para você, mas a esposa que está do seu lado, que você é esposo. Então, às vezes, você maltrata ou fala algumas coisas, mas até hoje, às vezes, eu falo assim, pô, legendário, eu fico naquela. E aí a esposa, ó, legendário, tá precisando voltar. E eu tô precisando voltar mesmo ir lá, porque é muito bom, a gente tem que ir, não pode deixar de não ir. E não posso deixar de falar uma pessoa maravilhosa que eu encontrei lá, que é o Zaron, Usina. o Zi. E depois que eu voltei, eu fui chefe de tribo e eu fui ajudar ele lá naquele secreto. Aí eu falei assim, é aqui que eu vou ficar. É aqui, encontrei. E aí eu eleto e falei assim, abaixa esse 220 para 120, 110. 110, 110.
e eu 220, queria fazer tudo, acordava, que esse troço. Então é muito bom ali, foi muito bom estar servindo do lado dele. E aí veio força, nós oramos para aqui, né, Aldo? Eu lembro que Sim. nós estávamos orando uns 6 meses ali para acontecer o que estava acontecendo no Brasil, aquela explosão. Nós lutamos, nós fomos atrás. Que pena eu não vi o Rogério aqui, porque ele falou: Marcelão, você foi um dos caras que mais trouxe gente aqui para esse legendário. Você correu atrás dessas igrejas aí, que enquanto vocês estavam assim, vamos buscar pastor. Eu falei: pastor não vai vir, vão atrás dos homens, que os homens vier, os pastores começam a vir. Tanto lá na minha igreja, o pastor Rubens, muita dificuldade. Depois que ele veio, ele falou assim: Marcelo, você, não sei, você foi uma benção aqui para nós aqui, porque olha o tanto de gente. Hoje lá na igreja, na aba, tem mais de 70 legendários. Acho que é lá a 60 ou maioria dos 70, homens, né? É, é, toda a maioria lá. a maior, tem muita gente lá. Então, assim, é muito bom. Foi muito gratificante, é gratificante. Eu quero servir. O ano passado eu servi só em maio, aí não deu para me servir, porque teve o casamento da minha filha, que é a correria. O Rubinho me convidou. Eu aceitei no mesmo dia que ele convidou, eu aceitei no outro dia. Eu falei: Rubinho, não dá. Eu não quero ir para lá, que já teve os problemas. Marcelo, eu gosto de servir bem servido. E às vezes tem as pessoas que vai lá para brincar, algumas coisas, não quer ouvir a verdade. E aí, sem bronca, eu posso ter falado uma coisa, mas é como você falou. Eu volto atrás, peço perdão. A quem eu magoei, se eu magoei, peço perdão. Eu já pedi perdão. E Marcelo é gente boa. É como o Rogério fala, tem um coração grande. Tenho. Você tem, mano. Eu não consigo guardar mágoas. Já tive o atrito, vou falar com o Glauber, pedir perdão a ele. O Wilson, que na dia lá, eu falei assim: Acabou de sair Wilson, daqui hoje de manhã, você também. me Tava aí. perdoa, porque só ali você quer dar o seu melhor ali. Você quer dar o seu melhor. E às vezes as pessoas não vê aquele que ali, que é o seu melhor, a gente trazer tudo que é o de bom. E vou falar algo que eu não sei se eu sou espelhado, mas de todos os discípulos de Jesus, eu me espelho em Pedro. É o Pedrão? Pedrão, que era explosivo e tudo, mas tinha um coração também muito grande, né? É verdade. Você é bem parecido mesmo. Muito parecido. Não Você quero corta a ser orelha Judas, depois. não sou Judas, Não, beijar Judas. Jesus Judas você não é, Judas você não é. Não, mas eu sou estilo ele e eu sou Marcelo. Eu gosto de ajudar, eu gosto de servir, gosto, igual com o meu primo, mostra às pessoas como é, anota tudo, o manual da cozinha eu montei, como é que faz, tem lá descrito tudo. Então, mostra, fala com o pessoal, mostra o que é. Então, vem outras pessoas para servir, bota outras pessoas. Então, eu fui muito aberto. Eu não quis assim, só eu que sou o diretor. Não. Tá aí, ó. Então, foi o Diogo, o Daniel tá aí, tem uns americanos também. Então, dá sempre para crescer, né? Multiplicar. Glória a Deus, Marcelão. Muito bom, muito bom. Realmente, eu aconselho, nós aconselhamos, nós falamos constantemente aqui no Legado que Legendário é uma ferramenta maravilhosa. Você que ainda não passou, não fica ouvindo picuinha, vai lá, faz logo, participa. Foi um divisor de água na minha vida, foi muito edificante, foi uma transformação para mim em muitas áreas que eu precisava estar ali naquele confronto. Para mim foi muito bom. E eu recomendo para todos os homens, vocês que ainda não foram, vão. Meu filho tá com 11 anos, ele tá esperando completar 14 para eu poder levar ele. Ele fica me perguntando quando que você não pode ir antes. Eu não, só pode com 14 e eu vou fazer questão de levar ele. Então, pra vocês terem ideia, se eu quero levar meu filho, por que que eu não recomendaria para vocês? Amém? Mas, Marcelão, vamos falar um pouquinho de negócios? Marcelão, fala para mim como é que é trabalhar aqui na Flórida, debaixo de um sol quente desse com brick, mano, com Não é paver. fácil. Agora, Rapaz, ele tem o trabalho mais, pra mim, tirando o Hulk, tirando o Hulk, que é o primeiro, número um, ele tem um segundo trabalho mais difícil dos Estados Unidos, gente. É muito difícil trabalhar no brick. Eu tive uma companhia de brick. Trabalhei lá em Tampa durante vários anos, na época que o Edson tava lá o ainda, Edson. finado Edson. Então, assim, mano, conta pra nós, da onde você tira tanta força e energia pra Mas trabalhar? não é fácil, Eu não não. aguentei, não. Não é fácil, não, mas eu tiro. Acho que primeiro é em Deus. Que Amém. eu peço ele, Senhor, me fortalece, porque sem ele a gente não tira, e outra é a família. Porque se não fosse, eu já tinha chutado o pau da barraca,
qual eu faço ir embora para o Brasil, que praticamente eu não precisaria estar isso aí, mas a esposa, os filhos querem. Não é fácil, mas é um serviço de homem, né? É homem, tem que ser homem. Tem que ser bruto, né, Tem que Marcelo? ser bruto. Não, assim, tem que ser bruto, realmente. Não é fácil. Foi a profissão que eu aprendi, como eu te falei. Me arrependi de não ter aprendido o inglês lá atrás, ter estudado. E o meu inglês que eu aprendi foi de rua, nada escrito. Para me escrever, eu olho no Google, aqueles negócios. Então, o meu inglês foi de rua, aprendi ali. Fui na escola umas 3, 4 semanas só, à noite, cansado, mas não é fácil. Chega agora o verão, não é fácil. Tiro o chapéu para os trabalhadores, o pessoal que trabalha ali, porque esquenta, é quente, dá vontade de ir embora, mas você tem que estar ali porque é o seu pão. Sim, e só para vocês entenderem, para vocês que estão aí do Brasil ou aqueles que nos seguem e não entendem direito o que que é o brick. Brick, vamos falar assim, sabe aquelas pavimentação que nós fazemos nas frentes das casas aí no Brasil, que você coloca uns tijolinho, ou de repente também em lugar decorativo, em parques, em algum lugar assim, que o pessoal tem que planar a terra, alinhar ela, colocar um cascalho por baixo, depois vir com os tijolos e colocando esse por cima? Pois é, esse é o trabalho dele. Eu tô assim, botando bem simples o que que é. O Só que com calçamento de rua calçamento de rua, né? Só que com um detalhe, o sol da Flórida é como se tivesse um sol para cada pessoa aqui, gente. é quente. E você fica de cocado ali no chão, cocado. Olha quanto tempo que eu não falo essa palavra. No chão ali abaixado, com a coluna encaixando os pavers, o dedo da gente, porque ele é feito de cimento, chega a Mesmo. comer. Até seu Come, dedo perde a acostumar. fingerprint. Fingerprint não tem. Você vai fazer a impressão digital, não Tem que existe esperar mais, um né? mês Tem que quase para esperar um mês. voltar, sei lá. Eu fui na imigração uma vez que o cara falou assim: cadê seu? Eu falei: eu mexo com break, come tudo. Eu falei: rapaz, você vai ter que voltar outro dia para colocar aqui, para tirar. Não é fácil, mas sim, por um lado, é gratificante, né? A gente vê, tem trabalho que o pessoal valoriza muito, tem outros que nem tá nem aí, mas é um tipo de trabalho que acabou que chegou aqui na América e começou, tira o chapéu para ele. Muito bom. E, Marcelão, é um trabalho de remuneração boa? Como é que é? É difícil de achar gente para trabalhar nessa área? Tá sendo difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo. Não tá fácil, um homem de compromisso. Até quando É, ele vê qual que é o trabalho, ele já pula fora, já o assusta logo. primeiro dia, o segundo dia já passou o quê? Eu vou para pintura, eu vou pro landscape, menos para break. Quando chega aí, você vai pegar alguém, o cara fala: o que você faz? Break? Eu falo: não, tô indo para pintura. Que hora que volta? O cara já até pergunta: que hora que volta? Que hora? 7, 8 horas da manhã, né? 7 horas da manhã que você sai, ou até mais cedo, se vai longe. Aí o cara: que hora que você volta? Eu falo assim: rapaz, não tem hora não. Uau. Mas eu costumo, a maioria dos meus trabalhos, sair 4, 4h30 do trabalho, porque eu tenho família. Agora tem gente aí que vai até 8 horas da noite, chega Enquanto o 9, sol 10 horas. tiver, o do Enquanto dia só. estiver claro, vai trabalhar. Tem uns que ainda leva lâmpada, né? Bora terminar isso aqui. Vamos embora. Porque também eles cobram mais barato. E aí o Uau. cara tem que trabalhar mais. Gente, assim, eu aprendi algo comigo, tá? Tudo que eu vou trabalhar, eu quero aprender, participar em cada área. Se algum dia falta um funcionário, eu poder cobrir ele. Eu trabalhei no Brick, eu trabalhei carregando na mulinha. Ele sabe o que que é, vocês não vão saber não. É, pavimentando levando como é que é o nome que bate lá, O quê? a que fica batendo no A chão? A compacta? compacta. E aí, beleza, eu trabalhei em todos os setores, com a steel cortando, instalando, e assim, todos. No primeiro dia que eu trabalhei, no outro dia eu precisava ficar de cama, tomando remédio. Dor no corpo todo. O corpo não estava acostumado. Aí no terceiro dia eu voltei. No quarto dia eu trabalhei num setor diferente. Aí eu aguentei. No quinto dia eu aguentei. No sexto dia eu descantei de novo, não aguentei mais não. Eu disse: não, para, eu vou descansar. Aí eu disse: o quê? Já aprendi todas as áreas. Rapaz, eu fazia questão de pagar bem um funcionário, porque o trabalhinho difícil, mano. É. Nó. Mas Marcelão, e aí? Aí você tem uma dificuldadezinha pra não achar as pessoas, e como é que você Hoje a faz? dificuldade, ó, quando não tem, eu tenho 3 caras que trabalham aí comigo já direto. Igual tem 2 semanas que tá devagar, mas graças a Deus esse início de ano foi muito bom. Mas eu falo com eles: ó, se não tem, eu aviso, ó, entra em contato com o outro que tem para não perder dia, porque perder dia aqui não é fácil.
É verdade. Então, assim, e quando o cara não vem, eu tenho que trabalhar. Aí eu vou lá com eu mais um, ou eu mais dois. Igual segunda-feira eu tive que eu mais dois. Hoje, agora tem uns meninos que tá trabalhando hoje. Tá mais suave também. Estão arrancando as plantas, a grama. Então tá mais suave. Aí só volto meio-dia, 1 hora pra cá. Então você pode ir tranquilo aí, que não tem pressa. Então o sol não tá tão bravo ainda, O sol hoje tá, mas graças ao ontem Senhor tava Jesus. Ontem quente. tava quente. Ontem Deu tava quente. 104. Lá no Westlake lá tava bravo na piscina lá. Você faz piscina, faz tudo? Faço a parte da coping, faço a parte da piscina lá, pavimentação, grama sintética, né? Tá fazendo grama sintética também? Faço grama sintética. Não, Marcelão. Aí o stacking stone também na parede eu faço, coloco, né? Quer E aproveitar e falar da sua empresa? Se alguém precisar aí, ó, que tá assistindo, tem muito é, residencial aí que nos assiste. já tem a empresa aberta desde 2017, que chama DMH, Diego Marcelo Radassa. Então eu coloquei esses 3 nomes aí, DMH Associate. Mexo com pavers, né? Que é o break pavers, jolinho. A grama sintética já tem uns 5 ou 6 anos que eu fiz o curso, então estou colocando também. E a piscina, pátio e alguns landscape que às vezes o dono pede, igual que hoje estou fazendo, arrancando as plantas para preparar para colocar o travertino lá para eles. Legal. Não é Muito muito, bom. mas é bom. Marcelo, me fala um pouquinho da sua igreja, como é que está lá? Você já tá quase pastor, né, Marcelo? Conta Pô, pra mim. Como é que... o Marcelo tá meio distante. Isso é. Ó, eu tô na aba desde 2021, logo na Depois da pandemia. pandemia? A pandemia já tinha começado. Então, é uma igreja muito boa, muito séria. O pastor Cleveson, né, tem muito boa, a palavra muito boa. Às vezes eu ajudo lá, às vezes não, porque o tal do break, às vezes eu chego, já tô com 54 anos, 54? então às vezes o corpo já não responde mais não. Então chego, às vezes eu chego no sofá, encostei, Marcelo desmontou. Mas Uau. engraçado, por legendário a gente vira ali, né? Deus dá suporte a gente e força, porque, te falar. Eu tô achando que você tá precisando voltar, Marcelo. Pois é, Você eu tá já tô precisando ir falando, lá. eu tenho Não, você que ir tá precisando ir lá. lá servir de chefe de tribo. Mas a igreja é muito boa, eu gosto muito de lá. Tem muita palavra, então minha esposa gosta também. O Diego está em Miami, então ele vai casado, a esposa está buscando ir para a igreja, está indo, e a Radassa e o Marcelo Júnior vai com a gente ali. Eu gosto muito ali. Que bom, Marcelão. Muito bom. Marcelo, hoje, né, qual que você tá vendo a maior dificuldade entre os casais? O que que tá acontecendo nos casamentos que você tem visto pela sua caminhada dos legendários, pela sua sabedoria em casamento, na igreja? O que que você acha? Qual que é a maior dificuldade dos casais hoje? Diálogo. Eu creio que é o diálogo, né? Telefone, que essa é uma das peças que às vezes, igual eu falo com minha esposa, a gente chega, ela às vezes fica no telefone, eu fico no telefone, e o diálogo não tá Não ali. tem, né? Não tem. Então, assim, eu falo, ó, nós temos que ter diálogo. Hoje nós já sabemos diferenciar, já tem uma bagagem muito grande de diferenciar os conflitos, a insegurança, porque antes tinha muita insegurança, em ciúmes. Então, os ciúmes é falta de diálogo, do diálogo, né? Então, o casal que tem um diálogo, compreensão, saber perdoar um ou outro, ele vai longe. Aqui é que não sabe perdoar e jogar só culpa. Ah, o culpado é você, o culpado é aqui, é você. Não, é lá. Então a pessoa tem que saber ouvir, ela saber ouvir. O que, que eu posso falar ali? Interpretar ali, assim, tá certo ou tá errado, não. Mesmo se talvez um homem estiver errado, fala assim, porque a mulher é mais sensível. Então, se você falar que não me perdoa, você tá certo e tudo, depois com um jeitinho você conquista a mulher. O homem é mais bruto e às vezes eu levei muito tempo porque a minha esposa ia falar alto, eu brigava com ela. Então eu comecei a buscar um jeito, espelhando meus pais, e falei assim, ó, quando eu estiver bravo com alguma coisa, não joga mais lenha na fogueira. Fica Ó, quietinho. você falou de jeito? Eu falava com ela, falava, fica quieto, na boa. Depois você vem e conversa comigo.
Ela foi aprendendo com isso, depois ela viu, ó, se eu estivesse muito bravo, igual ela fala com a minha filha, que estava lá, antes de casar, ela falou assim: "Ó, não vai que seu pai tá bravo, aconteceu alguma coisa". Aí com jeito ela vinha, conversava, amaciava, então a gente conversava na boa, se entendia. Então acho que a falta do diálogo é muito importante nos casais. A busca por Deus, às vezes o legendário ajuda isso, o homem voltar a buscar Pra Deus, essência, a né? presença, porque só a mulher na igreja, o homem fica por um canto, vou jogar bola, vou fazer isso, vou pescar, vou e esquece de Deus e esquece do diálogo. E aí a esposa quer ouvir algo também. A esposa quer. Eu saio praticamente todo final de semana com a minha esposa. A gente sai. Bate um papinho, o outro não tem muito, mas a gente conversa, vai com meu cunhado, ou vai com outro, para distrair e a gente bater um papo e buscar harmonia, porque tem muito casal também que só fica dentro de casa. E a Sim. mulher tá cansada disso. A mulher quer sair. Então, assim, Trabalho, o dia a dia, né? o dia a Cansa, né, Marcelo? dia cansa. E o homem, eu sabendo que quer descansar, eu, para mim, se eu tirar um cochilo de 5 minutos, eu já tô novo e vamos tocar, vamos para lá. O pessoal chama, você tira a energia. Eu falo assim, rapaz, Deus, Você porque liga o 220, né, ligo Marcelo? 220, acelera. O Rogério me deu até o boné do 360, você já passou do 220. Mas é isso. Muito bom. É engraçado, né, gente, que nós estamos falando aqui de casamento e a maioria das pessoas eu tenho visto que os homens, principalmente, estão custando a entender qual que é o chamado deles e o processo deles de ser um sacerdote da casa. E a gente se tornar ser um sacerdote para a gente poder cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, inclusive que fez muita coincidência que a gente está falando aqui, que eu escrevi. Você sabia, Marcelão, que as pessoas até hoje, eles não conhecem, não entendem o que que é ser um sacerdote? E eu fui buscar, olha só, o que que é ser um sacerdote? São três responsabilidades centrais que um sacerdote tem. Primeira, representar o povo diante de Deus. O sacerdote, ele intercede, ele ora, ele leva as necessidades das pessoas a Deus. Ele fica na ponta entre o céu e a terra. Então, se você está sendo um sacerdote dentro da sua casa, você tem que levar a sua família a orar e ele chegar a Deus. Então é nosso papel como sacerdote guardar a nossa casa e levar os nossos familiares, sendo filho, sendo esposa, a se aproximar a Deus. Então nós somos um representante de Deus dentro de casa. Olha só o tão forte e pesado que é ser um sacerdote aos olhos dos homens e quando a gente encaixa para ver no mundo espiritual sobre Deus. Olha isso. Olha o 2, oferecer sacrifício e manter o altar vivo. Nós, como sacerdotes, nós somos os primeiros a nos sacrificarmos e manter aquele altar do Senhor ali dentro de casa, vivo. Eu escrevi, no Antigo Testamento, o sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados e mantinha o fogo do altar aceso. Lá em Levítico 6,13, eu ainda peguei um versículo bíblico, o fogo ordenará continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote mantém a presença de Deus ativa, não deixa o fogo apagar, nem a vida dele, nem na comunidade. Então, quer dizer, se os casais estão tendo atritos, não está tendo tempo de conversa nem diálogo, isso traz uma responsabilidade por homem. O homem tem que ter essa responsabilidade. O homem tem que ter essa base, essa capacidade de entender que a falta de diálogo, a falta da espiritualidade, a falta de trazer algo aqui dentro de casa, esse papel é meu. Nós, os sacerdotes, devemos tomar conta disso. E por último, eu coloquei um terceiro ponto, que é ensinar e aguardar os princípios de Deus. O sacerdote também era responsável por ensinar a lei, corrigir o povo e manter a verdade. Ele não negocia princípios, ele sustenta a verdade, mesmo quando dói. Então, se o nosso papel de sacerdote dentro da casa é ensinar nossos filhos e a nossa esposa, o que que nós estamos fazendo de errado? Qual o papel que nós não estamos fazendo? Então, se eu toquei nesse ponto de casamento, aí veio pra mim que eu acabei de preparar isso aqui tem 3 dias. E eu tô tocando muito nessa tecla comigo mesmo, Marcelo, e você falando aí que não tá tendo diálogo, né? Eu coloquei um quarto para poder melhorar mais ainda, cuidar da santidade do ambiente espiritual. Os homens estão esquecendo das santidades que eles têm que buscar em primeiro lugar antes dele poder mostrar para os filhos e a esposa. Vou dar um exemplo, tá? Isso aí acontece muito para vocês que estão aí. E o Marcelo vai me falar sobre isso um pouco para ele já entender.
eu tenho acompanhado casais e a maioria das vezes os pais, ou seja o homem ou seja a mulher, estão tendo problema com pornografia. Você sabe qual o problema que o filho mais tem? Na área da pornografia. Então, assim, aonde que o pai era para estar se cuidando, se guardando e não trazendo isso para dentro de casa, ele, sem entender, ele abre uma porta, porque ele tá no escuro, ele tá no calado, ele tá no secreto dele, onde que ninguém sabe, ele tá influenciando e sendo influenciado pela pornografia, automaticamente tá se lastrando pela casa. Uma porta aberta onde que tá chegando aos filhos e à esposa. E aí depois a gente pergunta, né? Por que que isso está vindo na minha casa? Por que que isso está acontecendo? Por que que eu não consigo finalizar isso na vida dos meus filhos? Por que que meus filhos estão tanto ligados com esse negócio de pornografia através de um celular, de uma internet? Porque nesse exato momento a gente deixa de cuidar da nossa santidade, a gente se expõe e o ambiente, o mundo espiritual dentro da sua casa, ele muda completamente. Lá em Levítico 10:10 fala, para fazer diferença entre o santo e o profano. Então, nós, homens de Deus e sacerdotes de uma casa, nós devemos ser a diferença dentro da nossa casa. Amém, Marcelo? O que que você acha disso, sobre esse ponto de sacerdote que a maioria dos homens estão deixando de viver? Aldo, é muito difícil isso. Eu, assim, antigamente você não existia o celular. Então, o que muito. Eu lembro, Marcelo, lá atrás, com 16 ou antes, nem a gente podia comprar, era a revista Playboy, aquelas coisas e tudo, Arquibancada. da arquibancada. Não, na E arquibancada não, como é que é o nome? na, na, A- ba- Eu nossa, esqueci. na Como é que é o arquibancada, nome? Onde vende jornal, Eric? No Brasil? na, Esqueci também. Daqui é, a pouco a gente lembra. Eu também. deu um Mas branco, vamos lá, o naquelas povo entendeu, o povo entendeu. naquelas A coisinhas ali banca de lá jornal. banca de jornal, Vamos isso, a lá. banca de jornal, isso. Então você via, nem a gente podia, era fechado ali e tudo. Então hoje o que é fácil de encontrar aqui é tão assim escancarado, mesmo que o pai esteja, a gente ora, pede e tudo, o filho está aprendendo na escola. Que algo está vindo das escolas também. Porque você vê o tanto que a escola oferece, as drogas, as meninas mesmo que tá lá, que não tem Deus, e dali traz a curiosidade dos meninos também buscarem. Pode ser falar o que for, na sua televisão passa um filme, querendo ou não, vai te mostrar uma cena explícita ali. Aí vem na mente do filho o que for, mas você vai só, mesmo você querendo mudar, já apareceu uma brecha ali. E aí a busca do telefone, que você buscar um pouquinho, parece que já lê sua mente e já começa a aparecer um monte de coisa Na no verdade, Instagram, lê, no né? Face. Eles escutam esse Escuta, é. telefone, você pensa um Não, negócio, você e outro, fala, você ele vê, já aí você sabe. pega aqui, você até olhou assim, você olhou a primeira, acabou. É o algoritmo te segue Já ali e vem vai. Isso. seguindo. E aí, para você tirar ali, mesmo assim, uma vez eu olhei aqui, você pegar, aí começa a aparecer. É, é, vou falar aqui, às vezes pode ser polêmico. O homem que está querendo procurar aquelas. Você vê só aquelas balinhas para o homem ficar forte. Você tá falando de Viagra? Não o Viagra, tem o outro, mas eu nunca usei. Não, Não, minto, não, minto, minto, claro, minto, jamais, jamais, né? minto. Você Vou não falar a pode usar. verdade. Usei uma vez no Brasil, que É, o contador do meu pai arrumou, ó, seu pai, isso é pro seu pai. é pro seu pai. Aí você pegou uma. Aí o meu irmão tava lá, pegamos pra ver. Bom, mas, Isso não tem problema, não, mas mas lá. eu tô falando da Ah, da balinha aí. Aí começa a vir um monte de coisa que vai aparecendo. Caramba, que isso não era nem para aparecer. Então, se o menino pega aí, vai instigar ele a procurar pornografia ali. Vai instigar ele a buscar mais ainda. Porque um homem é aquele negócio, é o olhar. A mulher é sensível. O homem é mais olhou assim, passou a mulher ali, o olho dele fazia, vai para lá. É muito difícil você pegar que tá aqui assim, ó. Não, vou até virar, a não ser que a mulher tá do seu lado, né? Sua esposa tá do seu lado, seu olho vai pro outro lado. esse A mulher Marcelo fala é assim, engraçado demais, gente. a mulher passou, qual o homem que tá ali? Fala assim, ô misericórdia, queima aí, Senhor Jesus. Queima isso, sim.
Mas é muito difícil isso aí sobre a pornografia. Os jovens hoje, com um telefone, o nosso filho, meu filho chega, tá no quarto, entra dentro do quarto. Para mim entrar, eu bato na porta, que meu pai só antes de você entrar, baixa na porta. Então eu bato na porta, a gente já conversa bastante, mas eu vou saber verdade, se ele tá mentindo ou não para mim se tá na pornografia? Se ele falar que não, eu vou acreditar, né? A gente acredita, mas é muito difícil, é. É muito difícil hoje em dia os filhos não estar nisso aí, ou a filha, que tá para os dois lados. É o homem e a menina, os desejos que vem ali da vida carnal tá grande. E o casal também, né? Porque se o homem não trata bem a mulher, ou a mulher não trata bem o homem, ele quer buscar lá fora. A mulher também vai buscar lá fora. Um que vai dar o carinho para ela. E o homem é aquele negócio, ó, tá pronto, ele já chega, tá pronto. Então, se a mulher não tiver ali atenção, ele começa já a pensar outras coisas. Uma semana vai, 2 semanas, fala, caramba, mulher, o homem fica bravo. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso se as coisas não acontecer logo, logo. Ei, Ela minha amiga, sabe. eu tenho dó da Patrícia nessas horas. É, Patrícia, Ela tem que tá sabe. firme do seu lado aí. Apruma o corpo. Mas o que eu tenho que falar é isso, Aldo. Que cada vez tá pior. Tá mais difícil, Tá né? mais difícil para a gente controlar isso. Muito bom, Marcelão. Marcelão, vamos fazer aqui um bate-volta agora. O que é um bate-volta? Eu vou fazer uma pergunta e você, com palavras curtas, você fala. Entendeu? E se quiser acrescentar alguma coisa, tudo bem. Mas só pra você entender. E é assim, é coisa assim, que vier na sua mente, você pá, libera. Beleza? Bora lá? Vamos lá. Uma palavra que define a sua conversão. Ok, vamos para a segunda. Maior milagre que já viveu desde que conheceu Jesus. Meu casamento. Glória a Deus. Ser pai é Ah, seu pai é a ser pai. melhor, é a melhor coisa do mundo. Muito bom. O que mudou em você como homem depois que Cristo entrou na sua vida? Mais calmo. Boa. Nos negócios, qual o valor cristão que você mais pratica? A verdade é ser sério. Boa. Um versículo que marcou sua caminhada de fé. Você gosta? Tudo posso naquele que me fortalece. O maior desafio de ser cristão no mundo empresarial. Ser honesto. Um conselho para homens que querem liderar com fé e caráter. Fé e caráter. Jesus. Pô. O que a construção de pavers te ensinou sobre Deus? Força. Tem que ter força. Essa eu vou ajudar ele porque eu também tinha uma empresa. Força. Tem que ter muita Força. força e vontade Força. de acordar todo dia para ir para aquele lugar. Não, não, acordar eu acordo É 5h30 da força manhã mesmo? todo dia. É força. Uma palavra que define a sua conversão? É difícil, mas a mudança de caráter, vejo tudo o que era o Marcelo velho e o Marcelo novo. É difícil, é. Todo dia você matar um leão. Imaginava que você ia falar isso. Muito bom, Marcelão. Muito bom, muito bom, muito bom. Marcelão, tem alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente ir para os finais para a gente poder encerrar? Marcelão,
Seus filhos trabalham, quer falar com o que que eles trabalham? Quer falar um pouquinho do negócio deles? Você quer indicar eles? O que que você O acha? Diego, ele mexe com o Diego Marcelo Júnior, trabalha com consultoria financeira, né? Uhum. Ele agora está abrindo o próprio negócio dele, agora está esperando eles liberar a licença para ele poder, ele mesmo, sem estar debaixo de um banco, que ele trabalha para a Northwest, trabalhava lá, então ele Uhum. saiu, então agora está esperando agora a posição de a liberação das licenças para ele progredir, Tá por conta própria. conta própria. Mas é um cara que veio para cá, um menino que veio para cá com novo também, queria ser advogado, e aí ele viu nessa área financeira de começar a ganhar um dinheiro mais cedo. Ele entrou como estagiário, foi bem, com um ano ele já estava lá, estava bem, deu palestras e agora está indo para abrir o seu próprio negócio. Que Deus possa abençoar muito eles, ele, o Marcelo Júnior. A Radassa está estudando, fazendo odonto, né? Trabalhando e fazendo odonto. Então, é o que a E a gente tem Patrícia? para. E a Patrícia está, ainda ela vai fazer a prova agora em maio, para a prova dela para ela poder Esse- fazer o mestrado, né? O Aham. pós, né? E aí, se Deus quiser, para a gente abrir a clínica. É o que esperamos, porque aí o Marcel pode ir mais tranquila. Uma clínica de Ela quer estética? para estética, é. Muito Então bom. ela faz que ela é dentista, né, no Brasil. Então, para harmonização, essas coisas. Facial. Muito bom. Marcelão, nossa última pergunta agora para você, para aquela câmera ali. E você, as pessoas vão ver essa resposta sua, principalmente seus filhos, daqui a alguns anos, porque isso vai ficar na internet. Então, o que que você gostaria de deixar para aquela câmera falando qual legado você quer deixar para os seus filhos e para sua esposa, meu irmão? O momento agora é seu, pode falar. Rapaz, meu legado é como meu pai. Amar minha esposa, igual que ele está lá. Hoje ele depende da minha mãe, mas é o amor pela minha família que eu estou aqui. Ela sabe muito bem, porque se eu não tivesse o amor pela família, não estaria aqui. Estaria de volta. Meu pai ofereceu para mim ficar lá, não voltar para cá e ser honesto com as pessoas, meus filhos, que eles sejam honestos. Não tem nada melhor que você botar a cabeça no travesseiro, dormir sossegado, sem prejudicar ninguém. O pai ama, eu amo os três, incondicional. Meu legado para eles é isso, que tudo que eu fiz aqui foi para eles, nada para mim, porque senão eu estava viajando o mundo sem querer saber, tá lá no Brasa. A minha esposa sabe muito bem disso. Tudo que eu fiz aqui foram para eles. E eu amo muito eles. Como meu pai me ama, que sente falta de mim lá, fala, pai, filho, vem embora, vem embora. Fala, pai, não dá. Daqui que ainda eu tenho que mostrar, botar os filhos para caminhar e a esposa do meu lado. Eu amo muito eles. Quer mandar um recado para seus pais? Eles vão assistir. Não, muito difícil, minha mãe mal entra no celular. Mas o que eu posso mandar para eles, talvez o meu irmão mostre a eles, que eu amo meu pai, Gilson e Marli, Renata, amo muito vocês, gostaria de estar perto de vocês, cuidando deles, mas primeiro tem que estar aqui do outro lado da família, que é o Marcelo, Patrícia, Diego, Marcelo Júnior e Radassa. Muito bom. Povo de Deus, Marcelão, muito Obrigado a obrigado por você. esse tempo. Gente, se vocês precisarem de qualquer coisa na área de pavers, tem o Marcelo aqui. Na área de gestão financeira, tem os filhos dele. Ele vai estar nessa entrevista, vai estar linkado o Instagram dele e junto com o nosso, então vai ser fácil para vocês acharem ele. Gente, eu repito aqui constantemente, o que que adianta viver se quando morrer você será esquecido? Eu fiz questão de trazer o Marcelo porque o Marcelo marcou minha vida. Ele tem um coração que é muito de servo, ele ama as pessoas fácil, ele cuida das pessoas fácil. Ele tem um jeito dele estourado de 110, que ele muda de repente uma velocidade para 220, que a gente até tem uma plaquinha que a gente coloca nele, a gente desliga e liga ele o tempo todo. Mas, Marcelão, você é um homem de Deus, mano. Você é um Obrigado. exemplo no nosso meio.
você realmente, você vive aquilo que você fala, a sua simplicidade, o seu amor e seu cuidado. Muito obrigado. E você que está aí do outro lado, está nos assistindo, você também é assim? Você tem feito diferença? Você tem marcado a vida das pessoas? O que que Deus tem te usado ao ponto das pessoas quererem que você seja lembrado, ao ponto de poder estar aqui dando uma entrevista, ao ponto de você marcar a vida de alguém? Então, assim, Marcelo marcou minha vida, marcou a vida de muitos. Eu sei que tem muitas pessoas que vão falar, ele é essa pessoa humilde, que ele já pediu perdão, ele pede perdão de novo a pessoa no online. Eu tava vendo que eu tava junto com eles, ele já pediu perdão e pede perdão de novo. Então, assim, e aí? O ego tá te segurando? Qual que é o ponto que você ainda não conseguiu romper e vencer? Pega a simplicidade, coloca Jesus na frente, pega ele como exemplo de como quero viver em paz e em Cristo. Errar, todo mundo vai errar. O problema é como vai agir depois do erro. É qual o posicionamento que você toma depois do erro. O seu posicionamento está ligado totalmente nas suas ações e naquilo que você está decidindo fazer. E sem contar que você move todo mundo espiritual por causa de uma falta de posicionamento. Então não deixe os sentimentos ruins guardados dentro de você ao ponto que possa virar uma ferida e machucar as pessoas ao seu redor. Você precisa somente entender que você é filho e filho amado. E você é o quê? A semelhança do Pai. E a semelhança do Pai é o quê? É expressar Cristo, é viver em integridade e trazendo o reino à terra, que é o que nós precisamos vencer até que o Senhor Jesus nos busque. Amém? Amém. Vamos que vamos, Marcelão. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por esse tempo aqui com vocês. Passem para as outras pessoas desse podcast, que ele dá um like aí para nós, entendeu? O povo lá do Governador Valadares, do Marcelão, o povo de Patinga. Vamos que vamos. Amo vocês e um beijo do crente.